muito bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel. Estamos começando uma série muito legal aqui na Rede Super TV Curitiba, falando sobre informação e gestão de documentos. E para isso convidamos uma super especialista no tema que vai contar para nós aqui coisas sensacionais sobre esse tema. Ana Carolina, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite e estar aqui com a gente nos estúdios gravando essa série. André, é uma alegria estar aqui com você, né? Você é uma referência de empresário, de empreendedor, então eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar desse assunto que eu amo, né? Que é gestão de documentos, gestão da informação. E um assunto, inclusive, extremamente relevante e muitas vezes negligenciado por pequenas empresas, por médias empresas. As grandes até tecnicamente é para ter algo mais aprimorado, mas nem sempre é assim, né? É verdade. Então, assim, o desafio de fazer a gestão da informação e gestão de documentos é o mesmo desafio independente do porte da empresa. É claro que os riscos podem ser um grau menor ou maior, mas o desafio é o mesmo. Então, o documento e a informação, André, é algo que a gente vai, como empresa, prestar muita atenção, principalmente quando houver uma multa, um problema, uma questão de LGPD envolvida, né? E quando a gente fala de documento e informação, às vezes a gente pensa muito no físico, no papel, mas hoje a gente sabe que a maior parte da informação hoje ela é toda digital. É verdade. E isso traz para as empresas novos desafios, né? Questões relacionadas à segurança da informação, à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Exato. a questão ali de ter sistemas criptografados, tudo é parte de segurança. Então a informação é um ativo importante para o negócio, para a empresa, independente do porte, do tamanho desse negócio, né? E aí, né, voltando a essa questão, a gente tem que lembrar que na própria Bíblia nós temos um registro de informação. É verdade. Então, o nosso... Bem detalhado, por sinal. Bem detalhado. Então, o que a Bíblia é para nós? Uma informação documentada, um registro. E o que ela serve no nosso dia a dia? Para que a gente tome decisões acertadas, é o nosso manual de vida e também é um histórico. Então, o histórico da informação para qualquer negócio também é importante. Eu saber o que eu fiz bem feito num projeto ou no desenvolvimento de um produto no passado e o que eu vou poder fazer melhor. Então, e isso é para todas as coisas, na verdade, né, Ana? Porque a gente pensa muitas vezes nisso só no contexto contábil ou no contexto financeiro, mas isso se aplica para todas as coisas dentro de uma empresa, né? Um projeto estrutural, por exemplo, numa construtora, aliás, tudo, né? Para a engenharia, né, isso é extremamente relevante. Para a área financeira, claro, isso é mais sensível porque já dói ao impacto direto no bolso ali do empresário, mas para todas as áreas, inclusive RH. A gente tem ali planos de desenvolvimento de cargos e funções e de pessoas. O que deu muito certo em alguém que se destacou? Talvez foi o plano de desenvolvimento que foi feito para aquele colaborador, né? Então, tudo que a gente gera de informação, ela é um ativo útil para o próprio negócio. A gente precisa retroalimentar esse negócio. É verdade. Né? E uma coisa interessante é que não é simplesmente digitalizar um documento que ele está guardado e está correto. Se ele for digitalizado da forma errada, ele não serve, por exemplo, como uma prova, né? Exatamente. Existe um processo judicial. Né? Isso. Existe um decreto de 2020, que é chamado de Decreto da Digitalização, em que lá estão todas as especificações técnicas de como fazer a digitalização para ela ter amparo legal. Como é o nome do decreto? 10.278, decreto de março de 2020. Então, esse decreto ele diz como a digitalização precisa ser feita, o número de DPIs, todos os requisitos ali que precisam ser, e são requisitos mínimos. O que acontece muitas vezes, André? Às vezes a empresa tem lá uma secretária ou um responsável do financeiro, um assistente, para fazer a digitalização de alguns documentos, né? E aí acaba que não usa um scanner profissional, porque só vai atender o decreto uma máquina específica, né? Que não é aquela multifuncional que faz tudo, né? Que imprime, que tira cópia, que ainda digitaliza. Que 95% das empresas usam. Exatamente. Então, é uma digitalização que não atende esse decreto, né? É um primeiro item a se considerar. E é um decreto relativamente novo, mas muita gente, mesmo depois que saiu o decreto, por falta de conhecimento, digitalizou de forma equivocada. Então, você está me dizendo que é possível, uma ação judicial, por exemplo, contestar a forma como foi digitalizada aquele documento que a pessoa apresenta na prova? Exatamente. Uau. Um dos critérios é ele estar em PDF-A, que é aquele PDF que a gente não pode modificar. Você tem ali a informação íntegra, né? Então, você não pode manipular aquela informação, aquele documento digitalizado, né? Não é possível.
Então, o PDF-A é uma das características que está prevista nesse decreto, e aí ele pode ser, como prova, se não houver o PDF-A, ele pode ser contestado, sim. Olha só, você que está nos assistindo, você é da área jurídica, da área financeira, presta bastante atenção nessa série. Vem aí realmente detalhes que vão ajudar você a ajudar os seus clientes a terem as informações corretas. Isso é muito importante, né, Ana? Ah, com certeza, para qualquer negócio, né? Pensando no futuro do negócio, também mantendo o seu passivo, o seu legado, a sua história, ela bem guardada. Uma outra questão também, André, que impacta muito as empresas é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Né? Então, ela prevê... multas altíssimas, inclusive, né? Altíssimas. E aí, o que acontece, independente do tamanho da empresa? A lei é para todos. Né? Ela não é por porte, por segmento, ela serve para todo mundo. Então, essa lei, ela, além de ser muito séria, precisa ser, né, dada a devida atenção, porque acho que nenhum empresário quer que a sua marca ou a sua empresa seja vinculada a um vazamento de dados. E aí, quando a gente pensa nisso, eu não tenho dado pessoal na minha empresa, ou se você tem colaboradores, você tem dado pessoal, sim, né, os dados do RH. E aí pensa, não, isso é para empresa grande. Gente, não é. É para todos os tamanhos de negócio. Uma outra questão também, a gente pensa muito na tecnologia. Puxa, eu tenho que ter um sistema para fazer essa segurança da informação, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também vale para os documentos físicos. E o que acontece muitas vezes? O documento físico do RH, por exemplo, sim, que é um dos mais sensíveis, ele está dentro de uma área da empresa, um quartinho, uma salinha, junto com o material do marketing, com as sobras dos brindes. Opa, eu já tenho um primeiro material de limpeza, eu já tenho um primeiro problema grave, eu não tenho restrição de acesso a esses dados, porque se ele está fisicamente disponível para vários setores, às vezes nem com a porta trancada, isso é um risco muito grande para o negócio. É verdade. E é o que acontece bastante, né, nas empresas, independente do tamanho e do porte. E é interessante, Nana, que não é caro fazer isso. Mas isso pode custar muito caro não ser feito, né? Com certeza. Não fazer pode custar muito caro, né? Com certeza. Um outro ponto também, falando de gestão de documentos, gestão da informação, André, é a gente lembrar que a informação é um ativo do negócio e muito se fala que a informação é o novo petróleo. Às vezes, por que você vê venda de grandes empresas de tecnologia, compras, aquisições, o que ele tem de ativo? Às vezes não tem nem prédios. É verdade. Né? É a informação, o banco de dados que tem lá. Então, isso tem muito valor. E o empresário precisa se atentar a isso. A sua empresa, a sua carteira de clientes, os seus dados dos seus clientes, os dados do seu funcionário, ele precisa ser muito bem guardado, muito bem gerenciado. Olha, vai valer muito a pena você assistir essa série na íntegra, porque informação e gestão de documentos são ativos para a sua empresa. Então, você precisa realmente cuidar disso. Eu vou para um rápido intervalo, volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Atenção, empresários! Que tal parar de desperdiçar horas do dia do seu colaborador buscando por documentos e informações desorganizadas? Conte com a 4A Consultoria para apoiar o seu negócio. Você tem um imóvel em Curitiba que precisa de uma boa administração e ser bem cuidado? Venha falar conosco, venha nos conhecer. Estamos dispostos a te conhecer e a cuidar do teu imóvel. Venha conhecer a Fiorentina Imóveis. Efésios 6:11, na nova versão transformadora, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. A verdade é que a palavra de Deus, como um grande manual, nos traz instruções precisas e muitas vezes certeiras para as situações do nosso dia a dia. E esse texto, o texto da armadura, de forma completa, ele pode nos instruir muito e nos preparar muito para o dia mau ou para o dia onde as dificuldades sejam maiores. Quando nós nos revestimos da armadura do Senhor, nós estamos preparados contra os ataques do inimigo, mas principalmente estamos preparados com a palavra para contra-atacar. A palavra fala sobre a espada. A espada é a única arma de ataque. O resto são armas de defesa que nós precisamos aprender a vestir de forma completa. Entenda como funciona a armadura de Deus para que você possa vesti-la e para
que você possa principalmente resistir a tudo aquilo que Satanás vai tentar contra a sua vida, porque ele vai tentar, mas cabe a nós nos vestirmos com a armadura para resistir a esses dias ruins. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, seus negócios e continua com a gente aqui no Conexão com André Rummel, na Rede Super de TV. Você pode assistir lá no canal do YouTube, Rede Super TV Curitiba, episódios dessa série ou de outras séries que lá estão já disponíveis. Deus abençoe vocês.